Boa noite. No dia 21, ele completa 68 anos e mostra disposição para dar mais uma guinada na vida. Formado em administração, teve o primeiro cargo público aos 22 anos à frente do gabinete da Secretaria de Finanças. Foi 2 vezes prefeito da terra em que nasceu, Salvador, uma por nomeação, outra eleito por voto. Polêmico por natureza, depois da segunda gestão se dedicou ao ramo de comunicação. E hoje é dono de uma das maiores redes do setor na Bahia, o Grupo Metrópole. É pai de Duda, Chico, Sérgio, Mariana e Marcelo. O meu convidado de hoje é o comunicador Mário Kertes. Boa noite, Mário. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito boa noite. Eu tenho muita alegria de estar aqui com você e estar aqui nessa casa, né, onde eu trabalhei e tive muitas e enormes alegrias e tenho saudade de todos vocês. Mário, você foi gestor durante 2 vezes aqui de Salvador. Como eu disse, é soteropolitano, vivencia a cidade de Salvador e também praticou várias mudanças durante as suas gestões. Como é que você avalia hoje a situação da cidade de Salvador? Eu acho uma situação lamentável, né? Nós estamos com uma situação caótica de todos os pontos de vista, mas eu acho que tem solução, sabe? Eu acho que depende do trabalho, da vontade, depende da colaboração também da comunidade, que precisa sentir de novo a possibilidade de resgatar o seu amor próprio pela cidade, né? O seu amor próprio e o amor pela cidade. Nós estamos vendo aí uma falta de autoridade absoluta. Qualquer pessoa faz qualquer coisa que quer na cidade de Salvador hoje. Abre um bar, fecha uma rua, faz estacionamento onde quer. Todo mundo se sente à vontade para participar do caos coletivo que virou a cidade. Por quê? Porque não tem autoridade. E falta autoridade, falta gestão, falta capacidade de dizer, olha, a cidade tem lei. A cidade precisa ter um nível de urbanidade para que a gente possa viver bem, porque a economia de Salvador é basicamente turismo. E você não pode ter uma cidade que cresça no turismo se ela não tem segurança, que depende, é claro, do governo do estado, se ela não tem limpeza, se ela não tem conservação, se ela não tem entretenimento, se a vida cultural dela é fraca e não tem como atrair. Quer dizer, Salvador não pode viver só de carnaval. Nós temos que viver o ano todo e a população precisa de emprego e precisa de trabalho. Mário, você falou do carnaval e durante a festa o prefeito João Henrique se mostrou muito alegre, festivo, um verdadeiro folião. Chegou a dizer na abertura do carnaval que a partir daquele momento os problemas de buracos e chuvas eram do Rei Momo. Por sinal, o Zé Bueno, apresentador do Brasil Gente, tem uma pergunta sobre esse tema. Boa noite, Mário. Você foi vidraça, hoje é pedra e poderá voltar a ser vidraça, se assim quiser disputar as eleições municipais. Sabe quando é difícil enfrentar críticas? João Henrique sabe tem enfrentado várias, principalmente em relação ao Carnaval de Salvador, pelas atitudes tomadas com a sua atual primeira-dama e também pelas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios em relação ao ano de 2010, que serão votadas agora pela Câmara Municipal de Salvador. A imprensa tem razão em jogar tantas pedras assim em João Henrique e o sistema realmente tem que ser bruto para ele também? Você sabe, Zé, eu acho esse bordão seu fantástico. Eu tive a oportunidade, inclusive, de elogiar no rádio. O sistema é bruto mesmo, muito bruto. Às vezes, muito mais bruto até do que a gente percebe no dia a dia. Eu acho que ele merece, sim. Merece todos os aspectos, porque está deixando a cidade, a oportunidade de 8 anos quase de dirigir uma cidade como Salvador, encerrando lamentavelmente essa administração dele. E essa alegria dele me pareceu um pouco exagerada, um pouco artificial, um pouco midiática. Você não acredita que ele tenha dado uma guinada de verdade na vida e que, de alguma forma, isso possa vir a ter reflexos na gestão? Não. Primeiro que não dá tempo mais dele refletir mais nada na gestão. Não tem mais tempo de fazer grandes coisas. E segundo, rapaz, olha, eu me lembro, por exemplo, embora não tenha muita relação, do Padre Pinto, que era um padre e de repente deu aquela coisa. Quer dizer, essas coisas me parecem muito artificiais, sabe? Eu não confio nisso, não. Eu acho que o sistema é bruto, Zé, e o prefeito merece, sim, merece. Durante inúmeras vezes, o prefeito disse também que Salvador deveria seguir alguns modelos de cidade. Entre esses exemplos,
Barcelona. Agora, o Cristiano Gobi, que é o repórter aqui da Band Bahia, tem uma pergunta para você também sobre esse assunto. Mário, você acredita que Copacabana e Miami são bons modelos para a ocupação e o desenvolvimento da Orla de Salvador? Se não acha, qual seria a alternativa para que isso acontecesse de fato na capital da Bahia? Olha, eu assisti o prefeito João Henrique mudar de modelo várias vezes. Teve um tempo que ele foi lá na rádio, o modelo dele era Dubai. Quer dizer, isso são coisas absolutamente irreais, não tem nada a ver. Copacabana, mas é um bloco fechando tudo. Salvador não pode seguir isso. Salvador é uma cidade muito peculiar. Agora você veja o seguinte, derrubaram as barracas de praia, né? Primeiro fizeram aquela coisa horrorosa, não é? Que o prefeito chegou a dizer, não derruba nenhum, a não ser passando por cima do meu cadáver, né? Verdadeiras empresas situadas na praia, depois tiraram e não aconteceu nada. A e praia há anos, da gente, né, aquele problema. Horrível. Hein? E há anos aquele problema Pois na é, orla. pois é. E ele vai sair e vai deixar a praia do jeito que está, a orla do jeito que está. Eu acho que nós temos bastante arquitetos competentes e urbanistas que precisam agora se debruçar sobre o projeto Orla. O próprio governador Jacques Wagner, há um ano atrás, me disse que ia fazer um projeto Orla. Infelizmente, também não fez. Bom, já a pergunta que não quer calar. Mário Kertes é ou não é candidato à Prefeitura de Salvador? É, Mário. Você responde já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva e o meu convidado de hoje é Mário Kertes. Mário, a pergunta que não quer calar. Você é ou não é pré-candidato à Prefeitura aqui de Salvador? Olha, veja bem, há 18 anos eu faço um programa de rádio. Aliás, 6 horas de programa de rádio por dia, todos os dias. Há 18 anos eu ouço a população, eu converso com ela. Eu tenho uma profunda intimidade com a população de Salvador. Eu fui prefeito de Salvador 2 vezes, eu amo essa cidade. Já morei fora do Brasil, já morei em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas nunca saí de Salvador. Minha raiz é aqui. Eu nunca pensei mais em voltar à política, com toda sinceridade, até que Gedel e Lúcio foram me procurar com o projeto da gente unir a oposição. E eu disse, para unir a oposição com o projeto eu vou. Eu vejo que agora unir a oposição não vai dar, eu estou achando que não vai dar, se bem que a esperança é a última que morre. Mas eu acho que se houver uma conjugação de forças razoável, que apresente uma proposta decente para Salvador, eu vou disputar essa eleição. Ou seja, essa é a sua condição, que haja realmente uma frente de oposição que saia junto. Sim, olha, a oposição unida toda, eu não acredito mais não. É isso que eu queria falar com você, Mário, porque recentemente a gente ficou com muita dúvida sobre esse acordo, porque a CM Neto é candidato em Baçaí. Até Gedel Vieira Lima falou no Twitter que estava avaliando essa possibilidade. Eu, né? Ele é do mesmo partido pois que é. eu, né? Eu saindo, ele não sai. Eu acho que é possível que eu saia assim. Agora, os democratas... Aliás, eu nunca falei isso antes, não, viu? Pois é, então, furo aqui, né, na entrevista coletiva, então. Você que está me faltando. Mário, o Democratas, ele continua ligado à Prefeitura de Salvador, a Saltur, por exemplo. Como é que fica? Isso não me parece um pouco uma ação meio tucanada, digamos assim? Aí, Silvana, é melhor você perguntar a CM Neto, viu? Ele é que tem que explicar isso, eu não sei. Tem mistérios na política, rapaz, que nem o maior filósofo consegue explicar. Esse é um deles. Mário, falando em mistérios na política, então, recentemente chegou a se comentar na Câmara de Vereadores que poderia haver aí um acordo entre PT e o prefeito para a aprovação das contas de 2010 do prefeito, com vistas em 2014. Você acredita nisso? Não. Eu não, porque seria a negação de tudo que o PT... Quer dizer, se bem que ao longo dos últimos anos o PT tem negado várias coisas, né? O PT, que era o partido da moralidade, se envolveu no mensalão, essa coisa toda. Mas essa eu não acredito. Seria demais a gente aceitar, imaginar que o PT fez um cambalacho, ou vai fazer um cambalacho, para que o prefeito ou a prefeitura apoie Nelson Pellegrino em troca da aprovação. Não acredito. Você acredita na aprovação dessas contas? Também não. Também não.
Porque eu acho que a Câmara de Vereadores ela vai ser muito cobrada, ela está sendo muito cobrada pela população. Ora, se o Tribunal de Contas desaprovou, não há por que a Câmara aprovar. Não vejo nenhuma razão para isso. Agora, essa eleição de 2012, ela é uma ponte necessariamente para 2014? Ah, sem dúvida. Os acordos feitos agora vão se refletir lá na frente? Não sei se os acordos, porque você sabe que a política é uma coisa que vai mudando muito. Mas eu acho o seguinte, se a oposição agora perder esta eleição para Salvador e as principais cidades, ela pode esquecer 2014 e vamos ter a chamada hegemonia do PT, lá de cima até embaixo, e aí por muitos e muitos anos, com uma coisa que não é boa para a democracia. Um partido só, com todos os governantes do mesmo nível, todos os níveis, não é bom, não é bom. Você vê que hoje na Bahia não tem oposição. Meu querido amigo, adoro ele, o governador Jacques Wagner, não tem oposição. Não é bom, nem para ele, nem para a Bahia, nem para a democracia. Agora, voltando a falar do prefeito João Henrique, Mário, você acredita que caso as contas sejam aprovadas e ele não fique inelegível por 8 anos, se ele sair a deputado, por exemplo, você acredita que ele pode levar? Eleição proporcional depende muito, hoje em dia no Brasil, infelizmente, de recursos. Se ele tiver apoiadores ou ele queira investir, tenha dinheiro, pode ser que ele consiga. Agora, se depender de prestígio, eu acho difícil, porque realmente a administração dele, infelizmente para a cidade, é um fracasso. Será que a legislação eleitoral precisa mudar? E como foram de verdade os anos de gestão Mário Kertz? A gente confere já já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva e o meu convidado de hoje é o comunicador e empresário Mário Kertz. Mário, a cada vez que você faz críticas à prefeitura ou que você se apresenta como um candidato, né, ou com essa possibilidade, os desafetos vão lá atrás nas suas gestões. Alguns deles afirmam que a sua última gestão foi um desastre e que você teria deixado dívidas que até hoje impedem o crescimento de Salvador. Qual é a verdade nessa história? Bom, a verdade vai ser a minha verdade, sempre vai ser enfrentar a mentira ou a verdade do outro lado, porque verdades existem muitas. Ora, na realidade, o que falavam e que ficou até hoje estão querendo puxar é que eu teria endividado a prefeitura até o ano 2014. Veja bem, nós estamos no ano 2012. Antônio Baçaí assumiu a prefeitura em 1998, já não encontrou nenhuma dificuldade de trabalhar por conta das dívidas que eu teria deixado. As dívidas que eu deixei, e deixei dívidas, não essas escandalosas, nem até 2014, foram dívidas feitas em obras públicas fundamentais. Eu tive uma das melhores equipes que a Prefeitura de Salvador teve em toda a sua história. Pessoas como o Ali Salomão, Antônio Rizero, João Santana, Roberto Pinho, Lelé, Eliana Kertz, só para você ver o time que jogava na prefeitura e compare, por exemplo, com o time que joga hoje ou jogou recentemente. Então, eu tenho minha consciência absolutamente tranquila. O endividamento que eu provoquei foi com bancos internacionais, com o governo federal, com órgãos de financiamento que trabalham com juros baixos e prazo longo. Não vejo nada demais, isso é besteirada. Agora, na realidade, foi uma luta política, na época, encabeçada pelo Jornal à Tarde, que teve seus interesses contrariados por mim. Eram todos poderosos, não gostavam de alguém os enfrentar. Eu enfrentei, não tenho medo de briga, nunca tive, não provoco, mas se me chamar, eu entro. Então, aí eu paguei um preço por isso, mas pode levantar quantas vezes quiser. Você sabe quanto tempo tem que eu saí da prefeitura? Eu saí da prefeitura no dia 1º de janeiro de 1989. Eu quero ver se por acaso eu entrar na campanha, se vão querer usar tudo isso requentado de novo. Café requentado é horrível. É possível fazer uma boa gestão com a arrecadação de Salvador? Porque vira e mexe o prefeito, ou mesmo o secretário da Fazenda, diz que a gente tem uma dificuldade
de arrecadar. É possível fazer uma boa gestão? Tanto é que eu fiz 2 boas gestões com a arrecadação da prefeitura. Antônio Baçaí fez uma boa gestão com a arrecadação da prefeitura. O que precisa é ter competência, é ter liderança. O prefeito de uma cidade como Salvador deve ter força política e capacidade de liderança suficiente para sentar com a presidente da República, com o governador da Bahia, com os organismos internacionais de financiamento de igual para igual. E não ser uma pessoa acovardada, acoelhada, medrosa, sabe, que não sabe fazer, que não tem projeto, que não tem equipe. Aí não dá para fazer realmente nada. Mário, mesmo que você não saia candidato, que essa frente, grande frente de oposição, não se realize, você vai fazer parte da campanha do PMDB esse ano? Não, se eu não sair, eu pretendo continuar no meu trabalho. Estou muito bem, você sabe disso, né? Eu gosto do que faço. Né? Trabalho 6 horas no ar, né? No ar. Eu trabalho 14 horas por dia, na minha idade, você sabe que não é brincadeira, e faço com enorme alegria, me divirto os meus ouvintes. É ótimo, rapaz, uma ligação forte com o povo de Salvador é uma maravilha. Eu sou um homem feliz hoje, sabe? É mesmo? Ah, muito. Pode ter certeza. Já já a gente vai conversar também sobre essa felicidade e a sua emotividade. Agora, não fale não, senão eu começo a chorar daqui a pouco. Falando de campanha e falando de trabalho, a repórter Carolina Rosa, repórter aqui da Band Bahia, tem uma pergunta para você sobre esse assunto. Boa noite, Mário. Recentemente, o TRE jogou como campanha antecipada placas de outdoor de um programa seu em que a sua imagem era destaque. Depois que o senhor falou que não iria mais se candidatar à Prefeitura de Salvador, não tiveram mais placas desse programa, pelo menos que eu tenha visto. Isso foi apenas uma coincidência? Não foi não. É porque esse foi um projeto que nós tivemos 4 entrevistas no ano passado e esse ano eu vou fazer de novo. O projeto MK Entrevista, que foi um sucesso extraordinário. Na hora que fizer, vai ter outdoor com meu rosto bonitinho, não que eu não sou bonito, mas com meu rosto direitinho lá, com certeza. Sem problema nenhum. E se houver uma nova ação do Ministério Público? Eu vou defender. A justiça existe para isso, né? O Ministério Público vai lá e eu ganhei, né? Eles perdem de um lado, ganham do outro, perdem do outro. Vem cá, eles me multaram, R$5.000. Suponha o seguinte, eu não sou candidato a nada. Se eu tiver que pagar a multa, eu pago. Mas depois eu vou querer receber com juros e correção. Falando de trabalho, exposição e política, em novembro do ano passado, salvo engano, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, falou que era preciso haver uma mudança no prazo de desincompatibilização, principalmente para quem trabalha em rádio e televisão. Acho que foi um beliscão em você. É claro. Você concorda com isso? É claro que não, não é? Essa coisa de querer mudar a regra do jogo quando o jogo já está sendo... Existe uma coisa muito clara, e ele, como deputado federal, deveria saber: qualquer mudança num projeto eleitoral só pode se dar num prazo de 1 ano antes das eleições. Como é que ele queria mudar isso depois de 1 ano? Deputado federal, abre a boca para dizer isso só para dar beliscada? Ô, Rui, faço não que eu também belisco você. Família e emoção, assuntos desse finalzinho de bate-papo com Mário Kertes. O Entrevista Coletiva volta já já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva e o meu entrevistado de hoje é Mário Kertes. Mário, antes de falarmos de família e emotividade, você falou no início do programa que pode sim ser candidato se houver uma frente de oposição. Agora tem gente que comenta que o seu grande objetivo é embaralhar o jogo. Você gosta de jogo de baralho? Já hoje eu não jogo mais nada de baralho, não. E nem quero embaralhar coisíssima nenhuma. Eu queria dar minha contribuição à cidade que eu amo, com a experiência que tenho, com os projetos que conheço e tudo, se for o caso. Mas eu estou muito bem onde eu estou. Hoje eu estou numa situação assim tão tranquila e tão feliz com o que eu faço, que eu me dou ao luxo de dizer, bom, posso ir, posso não ir, vou, não vou, sabe? Não é assim, não. O chefe é bom, né? Afinal de contas, você tem 5 filhos. Pois é. 2 deles têm um envolvimento com a metrópole, um deles, Chico Kertes, é o diretor-geral. Pois é. Chico é o seu herdeiro natural na empresa, nos microfones e na política também?
Na política, nem microfone eu não sei, mas na empresa, com certeza. Ele representa a família. Agora, Mário, por que essa possibilidade de mudar novamente de vida? Todo mundo fica pensando, você está tão confortável, com um sorriso tão feliz, leve, com um bom chefe, que é o próprio filho, um chefe para quem você pode dar determinações, inclusive, talvez em casa, não na empresa, né, que você pode dar bronca. E é sobre isso que Celso Duran, que é o apresentador do Jornal da Bahia, tem uma pergunta para você. Mário, boa noite. Muitos comunicadores e jornalistas abandonam a profissão para seguir a carreira política. Você fez o caminho inverso. Depois de consagrar o seu nome e o do seu grupo de comunicação como um negócio de sucesso, o que te leva a arriscar novamente a disputa por um cargo político? Olha, na realidade, a única coisa que me motivaria a entrar nisso é a possibilidade da colaboração nesse momento da vida, que eu já estou no outono dela, né? E que eu não pretendo voltar a ter uma vida política, uma carreira política. Eu não pretendo ser prefeito para me reeleger, para depois ser governador, para ser senador, nada disso. Seria apenas para colaborar com a cidade de Salvador. Só isso, nada mais. Agora, eu me lembro, na época em que você fazia o Jogo Aberto aqui na Band, de um dos seus aniversários, né? Você faz aniversário agora dia 21, e que nós fizemos um clipe com seus filhos, com a imagem dos seus netos, um deles bem pequenininho ainda, engatinhando, e que você chorou no ar, Mário, compulsivamente. De onde vem essa emotividade em um homem que é tão crítico, sarcástico, irônico, duro até, né, quando pega no pé de alguém? Claro. De onde vem essa mistura e essa emotividade quando a gente fala de família? Já ficou emotivo? É o amor, afeto. Isso é minha essência. Você acha, Mário, que... Eu sou isso, mano. Eu sou isso. Eu sou assim. Agora, você ficou assim depois que você teve filhos ou teve netos, ou desde aí dos 22 anos, quando você entrou na vida pública, essa já era a sua essência de fato? Já. Com seus pais? Sim. Mário, só para a gente terminar, já que você se emocionou, eu queria saber... Meu pai e minha mãe eram muito. Era uma relação muito próxima? Era muito próximo, eles eram muito carinhosos. E hoje, qual é a mola propulsora? O que te faz continuar vivendo com essa garra, com essa vontade de fazer e de modificar as coisas? Eu acho que a razão de viver é essa, né? Se a gente não tiver isso, não tem razão de viver, né? Eu hoje vivo muito bem com minha mulher, Silvânia, que é uma figura extraordinária na minha vida. 5 filhos. 6 netos, muitos amigos. É isso que me bota para frente. Os irmãos, a família. A nossa família sempre foi muito unida. E com o tempo, né, as pessoas, alguns vão desaparecendo. A gente fica... Mário, mais emotivo. Muito obrigada por ter aceitado esse convite na minha estreia agradeço a você. Aqui no Entrevista Coletiva. Muito obrigada mesmo. Uma boa noite para você. Muito obrigado, Silvana. Muito obrigado à Band por ter me convidado. Foi um prazer enorme vir aqui, estar com você, estar com toda essa turma aqui, de queridos amigos, né? Todos aqui, você viu. Foi muito bom mesmo. Muito obrigado. Para você, uma boa noite, uma boa semana. A gente se encontra no domingo, no próximo Entrevista Coletiva.